Serafim Correia foi vereador, secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Manaus, prefeito de Manaus, agora deputado estadual e tenta novamente eleição para prefeito de Manaus. Candidato, obrigada por estar aqui conosco, por ter se disponibilizado a responder as questões da família fazendária. E eu já começo questionando o senhor aqui, uma pergunta do Francisco Félix, que é técnico de arrecadação, e ele pergunta assim: qual a proposta para o transporte coletivo e mobilidade urbana? Bem, a mobilidade urbana começa pela calçada, e nós temos um grave problema de calçadas em Manaus. Os portugueses nos legaram um modelo. O modelo era aquele tijolinho que permitia a água infiltrar e grama. Nós abandonamos esse modelo e adotamos cimentar as calçadas. Depois, as pessoas começaram a colocar batentes, até escadas em calçadas, o que inviabiliza a vida do cadeirante. Nós precisamos retomar isso, voltar lá no tempo, no início do século XX, e ter um modelo de calçada que tenha o paver, que é aquele tijolinho de cimento, e a grama ao lado, para que a água possa infiltrar e não escorra para o asfalto e lá comprometa o asfalto. O trânsito está interligado ao transporte coletivo. A primeira medida é que a faixa azul, que é uma boa medida, saia do lado esquerdo, onde nós temos apenas 10% dos ônibus, e venha para o lado direito, sendo construídos recuos para que os ônibus possam avançar quando não haja necessidade dele parar naquela parada. Agora, tudo isso estará dentro de um contexto de um plano de mobilidade urbana, um plano global. Que obras precisamos fazer, quais são as obras pequenas, quais são as obras médias, quais são as obras grandes. Que as grandes obras dependem de recursos externos, federais ou até internacionais. E para isso você precisa ter um plano global. Na sequência, ter programas e dentro dos programas ter os projetos. Sem projeto você não consegue um único recurso. Lamento que Manaus tenha perdido 800 milhões, que ficaram à nossa disposição no PAC Copa do Mundo, depois virou PAC Mobilidade, e depois o governo federal, vendo o desinteresse da Prefeitura de Manaus, o desinteresse do governo do Estado em apresentar projetos viáveis, ele simplesmente tornou indisponíveis esses recursos. A nossa filiada Carmen Royals pergunta assim: gostaria de saber qual a sua proposta com relação ao projeto BRT, já que foi aprovado e seria entregue antes da Copa de 2014 e até hoje não saiu do papel. Pois é, o problema é que não existe nem projeto. Esse é o problema. Eu entendo que Manaus deve usar o BRT, que é um sistema semelhante ao de Curitiba, é o sistema que dá mais certo. No entanto, não existe sequer o projeto, portanto ele não foi aprovado. É exatamente o que eu disse anteriormente. Como nós não tínhamos projeto, os recursos não vieram e tudo morreu. O senhor deseja o poder executivo, né? E hoje é deputado estadual. Mas qual a colaboração que o senhor consegue dar para Manaus hoje como deputado estadual? Defendendo as teses municipalistas. Por exemplo, nessa questão da saúde, eu recoloquei o que realmente tem que ser discutido. Não é a questão de se a responsabilidade é do Estado ou é do município. Tem que haver conversa, tem que haver entendimento. Agora, o sistema é único. O cidadão tem que ser protegido, tem que ser atendido. Então, na Assembleia, eu defendo as teses do município. Por exemplo, o ICMS. Outro dia tinha um projeto e esse projeto ia ser aprovado e o Estado ia ficar com uns 25% do município. Que, aliás, é muito comum o Estado tungar o município. E nós, eu, o deputado Bigaci, enfim, aqueles que seguem as teses municipalistas, defendemos e aprovamos uma emenda que preserva os 25% que pertencem aos municípios, mas que o Estado estava se apropriando indevidamente. Sidney Chagas, que é técnico da Fazenda Estadual, ele pergunta assim: todos os dias, condutores de veículos da nossa capital enfrentam um trânsito caótico, onde cada vez mais a quantidade de veículos aumenta e a malha viária permanece a mesma. Quais as intervenções ou projetos de infraestrutura que o senhor pretende implantar na malha viária de Manaus? Dependemos de um plano global, como disse. Agora existem medidas que são medidas simples que podem ser feitas já agora.
que nós chamamos de cirurgias urbanas, porque elas são tão óbvias que não precisa ter plano global. Por exemplo, ao lado do viaduto Miguel Arraes, você vem com 3 pistas no sentido shopping, Cefaz, 3 pistas. Aí encurta para 2, encurta para 1 e tem uma parada de ônibus. Ali tem que haver um alargamento. Isso é uma cirurgia. Vai gastar dinheiro com desapropriação, mas isso vai dar uma sequência rápida. Obras de arte, em frente ao TCE, tem que ter uma passarela, que ali há outra retenção, que prejudica muito o trânsito. Então, se você fizer todas as pequenas obras que precisam ser feitas, como a direita ou a esquerda livre, a saída do Parque 10, quem vem para o viaduto Miguel Arraes, à esquerda, aquelas 2 últimas casas, elas têm que sair. Aquela virada tem que ser de 90 graus, tem que ser de 45 graus e não de 90 graus. 2 exemplos, 3 exemplos, para que ele possa compreender o que nós estamos querendo dizer. Neide Nogueira, ela traz aqui uma questão de meio ambiente. Ela é técnica de arrecadação de tributos estaduais e ela diz assim: qual tratamento será dado ao meio ambiente na cidade de Manaus? Ela comenta: estamos todos morrendo ambientalmente. Exatamente. Agora, morrendo por falta de educação, no sentido bem amplo. Eu ontem sobrevoei Manaus no helicóptero da TV A Crítica e mostrei as agressões que o Mindu sofreu. O Mindu está cheio de lixo, apodreceram o Mindu. Por quê? Porque milhares de pessoas jogam seus esgotos e além dos esgotos jogam geladeira, fogão, colchão. Aí estamos matando o meio ambiente efetivamente. Há que ter uma consciência ambiental generalizada. As pessoas têm que entender que o meio ambiente é a nossa casa, não é a casa dos outros. E nesse sentido, nós precisamos cuidar da cidade como um todo. Não adianta eu pegar o lixo da minha casa, colocar na rua e achar que eu resolvi o meu problema. Não, porque todos nós moramos no mesmo planeta. Quem disse isso foi o Papa Francisco. Essa é a nossa casa, vamos cuidar dela. O senhor já ocupou o cargo de prefeito de Manaus e foi candidato à eleição. A que o senhor acredita a derrota nas urnas? É que eu não me preocupei com as novas eleições, eu me preocupei com as novas gerações e faria tudo de novo. E digo desde logo, eu serei candidato apenas por 4 anos. Por quê? Porque eu entendo que tudo aquilo que eu tiver que fazer não estará ligado à reeleição. É melhor assim. Esse é o melhor caminho. Agora, o povo sempre tem razão. O povo teve razão quando não me reelegeu, porque naquele momento ele entendeu que eu não deveria ser reeleito. Eu saí de lá, voltei para os bancos escolares, fui estudar, fiz mais uma graduação, fui me aperfeiçoar, estou aqui de volta. E só sou candidato por ter um apelo de uma parcela significativa da sociedade para que eu voltasse. Por exemplo, eu vou aos bairros e as pessoas dizem: Sarafa, acabaram com a domingueira, volta. Volta, Sarafa. Acabaram com a integração temporal, volta, Sarafa. Aí esse apelo foi ficando grande, foi ficando forte, e o meu partido entendeu que eu e a professora Cristiane Balieiro, que é a minha vice, que nós fomos buscar na sala de aula, deveríamos encarar o desafio. Vamos ganhar a eleição? Não sei. Isso é uma decisão do povo. Agora, o que eu quero dizer é que tanto eu quanto ela estamos de corpo inteiro, de alma, corpo e alma inteiros, dedicados a servir o povo de Manaus nos próximos 4 anos. Mas o povo é o único juiz, ele vai decidir. Marcelo Deuduc, que é técnico da Fazenda Estadual, ele pergunta assim: será feita uma estratégia semelhante à do Estado com a nota fiscal amazonense? Aí ele emenda 2 perguntas em uma e fala também: a concessão de desconto no IPTU está nos planos do candidato? Isso existe desde 2007 e é incrível como as pessoas não sabem. Porque a partir de 2009, quando eu saí, fizeram questão de apagar tudo que eu tinha feito. Isso não é divulgado. Incrível. A nota fiscal de serviço rende desconto no IPTU. Isso é uma lei de 2006, valendo a partir de 2007. E nem as empresas do distrito usam isso. E isso seria um desconto significativo no IPTU. Voltando à mobilidade urbana... Agora é uma questão que
do presidente do sindicato, que é feita para todos os candidatos, que ele fala assim: vivemos uma crise econômica e Manaus também sofre com isso. Qual a verdadeira situação econômica da prefeitura e se tem dinheiro para fazer alguma coisa agora? E como atender as demandas da população manauara quando os recursos disponíveis são escassos? Mas tem completamente equivocado o diagnóstico, com todo o respeito que tenho. O Estado caiu a sua arrecadação. A Prefeitura, 2013 foi maior que 2012, 2014 foi maior que 2013, 2015 foi maior do que 2014, 2016 maior do que 2015. A crise passou longe da Prefeitura. Só para você ter uma ideia, na minha administração eu tive 5,8 bilhões de reais nos 4 anos. A atual administração já teve quase 14 bilhões. Isso é quase 3 vezes o que eu tive. Então não falta recurso na prefeitura. Tem que arrumar outra justificativa. Essa não vale. A crise passou longe. Eu acho que o Estado tem que ver qual foi a mágica que a prefeitura fez, que lá não caiu a arrecadação. Outra história, de que o governo federal diminuiu recursos para a prefeitura de Manaus. O que eu quero dizer é que na minha época entrava 420 milhões ano vindos do governo federal. Na atual administração não teve nenhum ano que entrasse menos de 1 bilhão, mais do que o dobro da minha época. Então vejam, tem alguma coisa errada. Agora, aqui eu atribuo uma das coisas, a nota fiscal eletrônica no ISS, que a Prefeitura de Manaus implantou muito antes do governo do Estado. E isso melhorou significativamente a arrecadação de ISS. Isso é significante. Qual que é a sua proposta para a saúde? Bem, a saúde nós temos que, em primeiro lugar, ter conversa. As equipes da Suzan e as equipes da Censa não conversam entre si. Os secretários não conversam entre si. Prefeito e governador não querem conversar entre si sobre isso. Tem que haver conversa. O Sistema Único de Saúde. SUS, Sistema Único de Saúde. O governo federal, no início do SUS, há 25 anos atrás, ele disponibilizava recursos para o Estado e cabia ao Estado transferir para os municípios. Aí o que o Estado fazia? Ele não queria municipalizar porque tinha muito dinheiro federal. Esse dinheiro, ao longo dos anos, veio diminuindo. E agora diminuiu mesmo, com o fim da CPMF. Aí o que fazem os estados? Isso não é uma questão do estado do Amazonas, isso é uma questão dos estados. Eles querem transferir tudo para o município sem transferir os recursos. Aí não dá, tem que haver conversa, tem que haver entendimento para haver superação. E quanto à educação, qual a proposta? Nós temos, primeiro a sinalização que ninguém tem uma professora de vice. Eu tenho. Professora Cristiane Balheiro saindo da sala de aula para vir cuidar exatamente dessa parte. Mas nós temos 3 programas que mostram a nossa preocupação. 220 mil alunos na rede municipal de ensino. Manaus é a 3ª cidade brasileira em rede. Só perdemos para São Paulo e Rio de Janeiro. E esses 220 mil alunos serão alvo de 3 programas. Um voltado para a vista. Muitas crianças não aprendem porque elas não conseguem enxergar. Então todos passarão por exame de vista e quem precisava receber óculos. Todos passarão por exames laboratoriais de fezes, urina e sangue para vermos a questão de quem está com anemia ou não. E balancear a merenda escolar para que ela possa suprir pelo menos em parte. Nós tivemos uma reunião com professores, uma professora de educação física nos deu o seguinte depoimento. Ela cuida de 392 alunos, 12 estão no peso normal, 380 ou são obesos ou são magros. Agora sabe qual é a merenda escolar? Toddy e bolacha. E a bolacha Maria. Ou seja, o garoto que está obeso, com tendência a diabetes, ele vai ser um diabético. Esse diabético vai para a rede, vai pressionar a rede. Aí se a prefeitura não der metformina, ele vai virar um diabético crônico, que vai ser um renal crônico, que vai ter tantos problemas. Então nós precisamos cuidar da base, precisamos começar por aí. E por último, a questão dos dentes das crianças. Os dentes dos nossos filhos, dos nossos netos, são cuidados por um dentista. Por que não fazer isso com as crianças de uma classe de renda mais baixa? Então, esses 3 programas,
todos focados nas próximas gerações, mudarão a vida das pessoas. Para finalizar, voltando à sua experiência como prefeito de Manaus, eu queria saber o que o senhor destaca como que foi um grande acerto da sua gestão e também o que o senhor não faria novamente caso... Olha só, grande acerto. Tem enfrentado a questão da água, tem enfrentado a questão do aterro sanitário, questões básicas de saneamento, que, no entanto, não renderam um único voto. O aterro sanitário, que hoje é um aterro controlado, era um lixão onde moravam 300 pessoas e ficavam misturados com rato, urubu, com tudo. Nós mudamos, eu tenho fotos da época, como era o aterro na nossa época. Hoje está muito abandonado, tem muito urubu se você for lá. O avanço da água, eu fui o único prefeito que enfrentei o problema da água, só que para isso eu tive que rasgar. Rasguei 250 quilômetros de rua. Aí, mas tem buraco, mas não tem outro meio de levar água, a não ser rasgando a rua. Paguei todos os preços, mas hoje a água não é mais tema de campanha. Está sendo tema de campanha é a péssima gestão da concessionária, que presta um péssimo serviço quando tem todas as condições, porque agora tem adutora, agora tem produção de água, agora tem reservatório e tem rede. Então ela tem que melhorar a prestação de serviço. Agora a responsável maior aí é a prefeitura. E algo que o senhor não Não, o que eu não faria de novo, entregar ministérios, é porque a presidente Dilma fez isso e se deu mal também. Entregar secretarias a partidos políticos, isso eu não farei nunca mais. Secretário vai cumprir um programa, o programa é aquele. Os partidos que concordarem com aquele vão nos apoiar, os que não concordarem não precisa apoiar. E nós vamos em frente, até porque eu não sou candidato à reeleição, não tem nenhuma dificuldade. Vamos tocar a vida. Agora, entregar a secretaria inteira, porteira fechada, para partido político, eu não farei mais isso. Isso é ineficaz. Esse é o presidencialismo de coalizão que nos jogou nessa crise de 2016, 2015, 2016, que agora nós começamos a sair. Candidato, obrigada por participar aqui. Eu é que lhe agradeço a você e a todos, ao presidente Emerson. E finalizando, caro amigo fazendário, se você estiver de acordo com as nossas propostas, eu peço que você assista o programa eleitoral, veja os debates. O nosso número é o número 40 confirma. Votando assim, você estará elegendo Serafim Correia e Cristiane Balieiro. Muito obrigado.